incrível. Imagina aquela época também, que quando o Aerosmith fez aquela música com o Run DMC, né? O Walk This Way. Porra, a música é muito foda. Imagina daquela época. É o primeiro época. rap da história quando o Aerosmith gravou. Uhum. O Aerosmith gravava nos anos 70. E já era meio rap. Falaram que essa música salvou o Aerosmith? Total. É real essa parada? A gravação do Run DMC traz o Aerosmith de volta. Aí eles gravam o Toys in the Attic, depois eles gravam o Pump, e aí o Aerosmith volta. Cara, eles tinham morrido. Eles tinham vendido os aviões trocados por heroína e o cacete. Os caras, os puta dos nóia do caralho, não tinham mais. Eu vi uma entrevista desse Tyler, o cara perguntou assim: mas nos anos 80 eles ganharam milhões? Onde foi para esse dinheiro? Aí, tá, no meu nariz. No meu nariz. Cheiramos tudo. Não, mas você vê a gravação do making off da gravação da moça com o MDMC. Mano, os caras tá muito louco dentro do estúdio. O Steven Tyler tá faltando engolir os caras, mano. Que tá assim. O Steven Tyler, ele passou por vários processos de reabilitação. Ele fala sobre isso abertamente, que é adicto e tal, etc. Que ele teve várias recaídas, inclusive recentemente, né? Inclusive, agora há pouco. Cara, e é um sobrevivente, né? Inclusive como voz, né? Aquele tipo de técnica que ele usa, aquele falsete com drive, aquilo é uma coisa extremamente violenta. Tem no YouTube aí as páginas dos nódulos dele, né? Na cirurgia que ele faz. Cara, é um negócio surreal. Ele é um sobrevivente em todos os aspectos. Todos os aspectos. Como adicto, como rockstar, como ser humano, como tudo. Um artista. Então, há de se valorizar esse tipo de coisa, né? Há de se você ter. Mas ele realmente foi salvo pela gravação. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Você falando desse negócio de drogas, né? Eu vi uma entrevista, acho que do Peter Criss, ele falando que o Peter Criss era o adicto da banda. Ele é Fred. Sim. E ele fala que. O ex era mais bebum, mas. Sim. Ele falou assim que, a gente entrou nessa de cocaína na época porque, o dono da gravadora usava. O produtor usava. Todo mundo usava ali. Cara, eu vou contar uma história pra você. Nos bairros dos anos 80 no Brasil, tinha fila no banheiro. Você tava todo mundo urinando? Não, tava todo mundo dando um teco. Como é que você fala? É o carro do palhaço? O banheiro era tipo o carro do palhaço, é um monte assim. Exatamente. Era todo mundo mandando um raio. Por quê? Porque a gente, cara, era uma coisa incrível, maravilhosa, entendeu? Você era o super-homem. E a gente não sabia a extensão do problema que aquilo podia ter. Então, existiam algumas pessoas que faziam uso social daquilo, sabe? E tinha uma glamorização em cima também. Sim, e a cocaína era uma droga social. Por exemplo, você conseguia, por exemplo, entrar com papel no bolso, mandar o raio na pia ou na tampa da privada e não deixar nenhum vestígio. Fumar um beck era uma coisa muito mais complicada. Sim. Aí todo mundo já... É isso. Marofa do inferno, entendeu? Puta pala. E a gente não sabia direito como era a pala de cocaína. Eu falava, o cara tá muito acelerado só. O cara tá pondo a língua pra fora toda hora, entendeu? Tá tocando o pianinho ali de... Eu não sabia direito ainda. Tá todo mundo aprendendo a lidar com aquelas coisas. Sim. Mas tava todo mundo de bico, tava todo mundo bicudo. Nos anos 80 passou todo mundo bicudo, velho, de verdade. Era uma coisa, é muito raro, nego que, principalmente no meio musical, tô falando Nova York, tô falando São Paulo. Quando eu tocava na Night, São Paulo, era todo mundo bicudo, velho. Todo mundo, todo mundo mandando raio. Eu vi um vídeo esses dias aí que tinha um pessoal do Carnaval de 87, que mostrando um pessoal da Globo assim, não sei o que, os atores da Globo aqui, não sei o que. Mano, você vê que tá todo mundo louco. Todo mundo bicudo. Todo mundo bicudo. É isso. Cara, por que acontecia? Dançando sem parar. Assim, por que acontecia? Você virava o super-homem, velho. Esse negócio você virava o super-homem. E também naquela época, assim, tipo, por exemplo, pros músicos de alta classe ali, de um nível mais alto, artista, os caras meio que ficavam acima do bem e do mal ali. Não, mas velho, vou falar uma coisa pra você. Em Nova York custava $100, que custava 10 conto. Esse é o problema. É que era muito mais barato. Os caras... E o negócio aqui era melhor do que os caras tinham. Era malhadaço lá. Os caras, chegava lá, tudo misturado, não sei o que e tal. Aqui começou a misturar depois dos anos 2000, assim, coisa começou a ficar ruim. Mas aquele raio dos anos 80 e 90
A gente procura até hoje. Quem procura, né? Eu não procuro mais. Mãe, eu não procuro mais, viu? Eu não procuro mais. Caçando até hoje. Nós estamos procurando aqui errar até agora. Não tem, mano, entendeu? Aham. Talvez você for lá na Colômbia, talvez você ache. Mas, cara, é sério, e era barato. Então, putz, imagina, todo mundo feliz, entendeu? Era o rancho da farofa. Pô. Então, e a gente não tinha noção. E aí começou a destruir as famílias, né? Sim. Porque o problema não é só... Cocaína é uma droga social, de novo. E o álcool é liberado. Então, o cara E uma vai pegando a não outra. é um amiguinho, cara. É um amigo. É um amiguinho. Sim. Eu não tomo uísque até hoje, porque o uísque Que dá gatilho. tem gosto de cocaína, cara, pra mim. Uhum. E eu continuo, não tomo mais uísque, não tomo Scott de jeito nenhum, assim, sabe? Sim. Não tomo. É ruim, sabe? É uma coisa... Então, os anos 80, a coisa foi... A gente precisa dizer isso para as pessoas, entendeu? Tem duas grandes ondas de consumo de droga, assim. Nos anos 80, quando chegou a cocaína, e nos anos 2000, quando chegou o crack. Puta que pariu. É Aí, verdade. sabe? Aí começou a devastar a família, assim, entendeu? Sabe? Uhum. Até hoje a gente conseguiu sair disso. Você vê em São Paulo, por exemplo, a parte de zumbi, assim. Quando você ia Sim. na Cracolândia, antes do Dória dissolver a Cracolândia, você ia lá, pô, era uma coisa concentrada. Hoje tem na cidade inteira. Os caras não deixaram de existir. Estão aí. Sim. Estão andando pelo Cambuci, pela Moca Baixa, lá no Eles centro. eles vão meio que, né? Isso, mas, cara, você vê o cara andando, olhando pro chão, assim, pato, sujo, maltrapilho, pô, cracudo, Os velho. caras caçando cavaco, né? E cara Procurando, assim. sem dente, sem cabelo, olheira, pô. Mano, quanto de história a gente não ouve de cara que é, tipo, empresário, que tinha muita grana, Mano, os caras vendeu apartamento. exato. Aquele jogador que era do Corinthians lá, o Regis Pitbull lá. Então, Mano, o cara ganhou uma grana danada no futebol, mano. O cara vendeu apartamento pra sobe usar no crack, cachimbo, velho. Sobe mesmo. mano. E cara. vai, mano, e vai que Sobe vai. mesmo. Porque você tem aquela, acho que na perspectiva do usuário ali, que quando ele tem dinheiro, mano, ele vai usando, comprando. Dinheiro tem comprando. fim, velho. Qualquer dinheiro Então, tem tem fim. fim. Até o do Elon Musk. Até o dinheiro Se dele. botar o Elon Musk do crack, Cara, ele morre antes, porque dinheiro é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ele não vai morar na rua, na Cracolândia, eu acho. Ele não vai morar no Glicério ali. Mas ele morre antes. É muita coisa, né? Mas, cara, é muito difícil passar por isso. E essa é uma das coisas do mercado que atrapalha demais. Era muito difícil para os pais, né? Meus pais, por exemplo, entender. Falar assim, porra, você vai ficar, pô, vai ser bêbado, você vai ser drogado, vai virar nóia. Porque, cara, era muito associado uma coisa na outra.